Salve, vigilante da cultura pop! Eu sou o Bruno e hoje vamos falar do maior fiasco dos super-heróis, o espetacular Homem-Aranha 2. Brincadeira, o verdadeiro desastre atende por outro nome, Max Steel, o filme que zerou no Rotten Tomatoes e ainda destruiu os sonhos pelo caminho. Mas antes já deixa o like e se inscreve no Seja Geek, estamos chegando a 10 mil inscritos e você é essencial nessa jornada. Obrigado pelo apoio e bora pro vídeo! Seja Geek, sua revista independente de cinema. Fazer filmes de brinquedo já é arriscado, mas pelo menos Transformers se salvou. Agora, Max Steel, meu amigo, esse aí devia ter ficado na prateleira. E não é só ruim, é de um tédio absurdo. Com 0% no Rotten Tomatoes, é aquele tipo de filme que faz você repensar suas escolhas. E falando sério, depois disso quase troquei por uma série de culinária. Mas vamos a uma rápida sinopse. Max Steel acompanha Max, um adolescente que, adivinha só, é novato na cidade e excluído na escola. Porque nunca vimos isso antes, né? Ele descobre ter superpoderes, mas mal consegue usá-los. Que surpresa, até aqui ok. Mas quando encontra o alienígena Steel, nada demais acontece. Juntos viram uma dupla de heróis esquecíveis perseguidos por um grupo misterioso que no fundo só queria que esse filme nunca tivesse existido. E agora vamos aos pontos fracos. E aqui tem muitos. O roteiro completamente morto. Quem escreveu isso? Christopher Yost, o mesmo que ajudou em Thor Ragnarok. Ele devia estar exausto no dia, só pode. Max Steel é um compilado de clichês tão grande que parece um piloto de série dos anos 90, só que mais chato e cheio de falas vazias. E Stuart Handler, o diretor, achou que estava fazendo um filme de ação, mas na verdade entregou um tutorial de como matar qualquer emoção no cinema. As cenas de luta são tão pobres que mal dá para entender o que acontece, e a batalha final parece feita com o orçamento de um trabalho estudantil. Sério, ver tinta secando é mais emocionante. E o visual é horrível até para um filme dos anos 2016. O visual de Steel é tão datado que parece que o filme foi gravado em 2005 e esquecido na gaveta. O CGI parece um jogo de PS2 mal emulado na tela grande. Não é só feio, é um insulto aos seus olhos. E as atuações? Aqui é onde Max Steel brilha, mas não no bom sentido. Maria Bello e Andy Garcia, talentosos como são, parecem tão perdidos que dá até para achar que eles estavam sendo pagos por palavra dita. Um desperdício total. Eles até tentam salvar esse desastre, mas nem com um milagre tornariam isso assistível. E aí você acha que vai rolar aquela cena de ação épica, né? É errado. As lutas são tão mal feitas que parece que o editor apostou que conseguiria filmar uma cena sem gastar nem R$10. E o confronto final, meu amigo, eu juro que achei que o filme tinha virado uma paródia de si mesmo. Dá até pra imaginar a risada de fundo. É tudo uma piada. Porque, sério, o que você assiste ali não é ação, é o enterro de uma ideia mal planejada. Se Max Steel fosse um super-herói, seu único poder seria fazer você perder 2 horas da sua vida de forma irreversível. Duvida? Assista ao filme e depois venha me agradecer. Não é só uma perda de tempo, é uma perda de fé na humanidade. Então, se você valoriza sua dignidade e seus olhos, mantenha a distância de Max Steel. Ele nem merece o seu streaming gratuito. E você, o que acha? Já caiu na cilada de Max Steel ou está pensando em arriscar? Deixe sua opinião nos comentários porque eu quero saber quem mais foi atingido por esse desastre do cinema. Até o próximo vídeo com algo, espero, bem mais interessante que isso. O universo Seja Geek é gigante e tem sempre mais para explorar. Então dá um pulo nos outros vídeos do canal para continuar essa viagem épica. E eu fui! Se você curtiu essa viagem curiosa, deixa o like e se inscreve para continuar explorando com a gente. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que achou, porque aqui no Seja Geek o cinema vai além do óbvio. Eu sou o Bruno e até o próximo vídeo.